galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Dando continuidade ao nosso curso, mais uma aula envolvendo equação do primeiro grau. E aí, bem parecida com a aula 19. Espero que você tenha assistido lá e você vai entender mais ainda como é cobrado esse tipo de questão pela Banca Vunesp. Quer saber qual é a questão? Já sabe, né? Vem comigo que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores! Chegamos à nossa 22ª aula, aula 22, para auxiliar os seus estudos aí. Tenho certeza, se você está assistindo todas as aulas, você vai arrebentar na próxima prova. Se você é novo no canal, se inscreva, deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos e, claro, ativa o sininho para que você não perca nenhuma aula, tudo bem? Para não que passe batido nenhuma aula, para o YouTube te avisar. Chegou mais uma aula nova, bora assistir e bora arrebentar na prova. Tranquilo? Como eu falei no início, aula envolvendo questão de equação do primeiro grau. Uma questão que, se você fizer a leitura, você não entende nada, porém, pegando os bizus que eu vou passar, você vai entender tudo e vai conseguir resolver tranquilamente. Bora lá? Põe aí, produção. A questão falava o seguinte, ó, uma pessoa que passou aí para o trabalho de bicicleta percebeu que no primeiro dia gastou 12 minutos a mais do que o tempo gasto no segundo dia. E aqui, ó, bem parecido com a aula 19, não é? Ele vai falar aí de 3 dias, geralmente é assim. Lá na aula 19 falava de 3 calças, azul, marrom e preta, se não me engano, uma coisa assim. E aqui ele está falando de 3 dias. Percebe que só mudou de calça para dias? Mas a ideia é a mesma, tá? Então, seguindo o bizu lá da aula 19, ó, primeiro, segundo e terceiro dia. Beleza. Aí eu vou refazer a leitura, ó. No primeiro dia gastou 12 minutos a mais do que o gasto no segundo. A priori eu ainda não tenho o segundo, então eu vou colocar X. Se ele me der alguma informação de quanto que vale o segundo dia, eu vou colocar, tá? Mas a priori eu não sei. E no primeiro dia ele gastou 12 minutos a mais, ou seja, ele gastou o mesmo tempo do segundo mais 12 minutos. Percebe que vai clareando as ideias aí? Finalizando. E no terceiro dia gastou 20% a menos do que o tempo gasto no dia anterior. Ou seja, aqui ele gastou 20% a menos do que ele gastou no dia anterior. E aí, ó, aqui que está a grande sacada. Se eu colocar o 20, o número que ele me dá, provavelmente eu não vou conseguir enxergar alternativa nenhuma. Porém, pensa aqui comigo. Se eu gastei 20% a menos, concorda que eu gastei 80%? É isso que você vai fazer aqui, ó. Você vai colocar 80% desse cara aqui, ó. Tudo bem? Essa é a ideia. É a mesma coisa quando você estivesse falando de dinheiro. Se eu te dou 20% de desconto, você não está me pagando mais 100% do produto. Você está me pagando 80%. Coloca isso na mente. Sempre que você tiver um desconto, o vendedor te deu 5% porque você está pagando em dinheiro. Se ele te deu 5%, você está pagando 95%. Põe isso na mente que vai fluir em todas as questões. Tudo bem? Finalizando a leitura aí, ó. Sabendo que a soma dos tempos gastos nesses 3 dias juntos foi de 2 horas e 4 minutos. Cuidado, 1 hora tem 60, mais 1 hora 60, mais 4 minutos. Então eu tenho que somar, ó, 60 mais 60 dá 120, mais o 4, 124 minutos. Então, ó, tudo isso aqui é igual a 124. Não é à toa que ela coloca aí 2 horas e 4. Para você, de repente, fazer isso ou fazer isso. Enfim, se você fizer qualquer um dos dois, vai estar errado. Tudo bem? Falou em 2 horas e 4 minutos. São 2 unidades de medida. Horas e minutos. O que eu faço? Esse bizu eu sempre passo aqui. Você vai converter tudo na unidade de medida menor. O minuto, ele é menor do que a hora. Você converte tudo em minutos. Brasil? Bora lá. Continuando aí. Bora só finalizar a leitura aí. Coloca aí de novo, ó. Então, o tempo gasto no terceiro dia em minutos foi. Ele quer saber o tempo gasto aqui, ó, no terceiro dia e em minutos. Tudo bem? Percebe que ele me dá uma porcentagem para se tornar um pouco mais difícil e ele quer saber a resposta em minutos. Aí quem lê isso aí fala, meu Deus, como é que eu resolvo isso? A primeira linha está montada, que era eu identificar que é uma equação do primeiro grau. E aí você vem acompanhando as aulas, eu estou te passando esse bizu. Se ele te der 3 cores, 3 pessoas, no caso 3 dias, mano, geralmente será uma equação. É só montar ali, né? Coloco as informações que estão em vermelho e vou colocando vou fazendo a leitura e colocando os dados aqui embaixo. Brasil? Aí, ó, nós estamos somando,
Por que nós estamos somando? Porque ele falou que na hora que eu juntar tudo isso, tem que dar os 124 minutos ali, beleza? Tem duas maneiras de você resolver. Vou te mostrar as duas. Eu vou resolver dessa maneira aqui, porque aí eu não trabalho com número com vírgula, tudo bem? Mas você poderia muito bem, ó, cortar isso aqui, ficaria 8 dividido para 10. 8 dividido para 10 eu sei que é 0,8. E aí você vai trabalhar com esse cara, mais o 8, o 0,8, e vai fazer a conta com vírgula, sem problema nenhum. Se você quiser, faça dessa maneira para você conseguir até mesmo praticar, fazer aí cálculos com número com vírgula. Brasil? Eu não irei fazer dessa maneira. Eu irei fazer de outra maneira aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. E vou mostrar qual é essa outra maneira. Até para a gente praticar aí a ideia de mínimo múltiplo comum. Perceba que eu estou somando frações, né, com denominadores diferentes, ó. 1, e aqui é 100. E aí o MMC desses caras vai ser o 100, concorda comigo? O que eu faço com 100? Eu divido para o de baixo e eu multiplico pelo de cima, ó. 100 dividido para 1 é 100, vezes o x dá 100x. 100 dividido para 1 dá 100, 100 vezes o 12 vai dar 120, 120 não, 1.200. Mais 100 dividido para 1 dá 100, vezes o x, 100x. 100 dividido para 100 dá 1, 1 vezes 80x, 80x. 100 dividido para 1 é 100, vezes aquele número acrescido de 2 zeros do 100. Beleza. E aí você percebe que eu não tenho número nenhum com vírgula, só juntar, ó. 100, os termos semelhantes, tá? Ó. Só cara com letra com cara com letra. Eu não posso juntar com esse cara. 100 mais 100 dá 200, 280. Então, ó, 280x igual a 12.400. Esse cara aqui ele é mais, ele vai para o lado de lá menos 1.200. Aqui vai ficar 280x igual 12.000 menos aquele lá, ó, vamos fazer aqui, ó, 12.400 menos 1.200. 0, 0, 4 menos o 2 dá 2, 2 menos 1 é 1 e aqui 1. Sobra 11.200. Então vai ficar aqui, ó, 11.200. E aqui está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Vamos fazer essa divisão aqui do ladinho também. Bora lá então. Fazendo, ó, tá multiplicando para o outro lado dividindo, vai ficar 11.200 dividido para 280. Corta esse zero com esse zero. Vamos fazer aqui, ó. Tem que juntar todos esses. Vai ser 4 vezes, né? 4 vezes o 8 dá 32, sobe o 3. 4 vezes 2 dá 8, mais o 3 dá 11. E aqui vai zerar. Baixa esse zero, 0 vezes. Então eu vou chegar que o meu x é igual a 40. E aí, ó, lembra lá na aula 19, eu falei para os senhores, tem que ter muito cuidado, porque geralmente a gente chega nesse valor e ele não é a alternativa correta. Mas eu vou pedir, produção, coloca aí as alternativas. Na alternativa C, tem o 40. E aí, se você não se atentar ao que está sendo perguntado, você pode ser induzido ao erro, porque o 40 não é o correto. O 40 é o segundo dia, mas ele não perguntou o segundo dia. Não foi à toa que eu circulei isso aqui, ó. Ele quer saber o terceiro dia. Tem que ter muita atenção aqui, senhores. Então, ó, cheguei no 40, certo? Vou até apagar aqui para poder fazer esse cálculo do 40. E aí você vai entender e não vai mais cair nesse tipo de pegadinha. É muito comum esse tipo de pegadinha. O terceiro é 80 vezes o x. O x eu já sei que vale 40, então eu troco pelo 40, dividido para esse 100 que está aqui, certo? Ó, corta esse com esse e esse com esse. 8 vezes o 4 dá 32. Agora sim. Então, ó, o segundo dia foi 40, mas ele não quer saber do segundo dia. Já no terceiro dia foram 32 minutos. Deixa eu olhar aí, produção. 32 minutos, a alternativa B. Pegou aí a maldade da banca? E é muito comum esse tipo de pegadinha, principalmente em equação do primeiro grau. Por isso que eu venho falando, é importante que você assista todas as aulas, não deixe passar nenhuma. Porque uma aula dessa que você deixa passar, eu te passei um bizu, você não pegou, e aí vai cair na sua prova, e você vai ter que lamentar por errar uma questão, por ter sido induzido ao erro. Tudo bem, senhores? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não esqueça de ativar o sininho, é muito importante para que você não perca nenhuma aula. Te aguardo já na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá!